Começa com um estrondo surdo, aquele tipo de barulho que você sente no estômago antes mesmo de ouvir com os ouvidos. O chão treme, as janelas vibram nos caixilhos e, por um segundo, o tempo para. Imaginem a cena. É esta manhã, perto do oeste do Irã. A poeira começa a subir lentamente no horizonte, uma coluna de fumaça negra e oleosa que mancha o céu azul pálido do deserto. Não há sirenes imediatas, apenas aquele silêncio aterrorizante que segue a catástrofe. A base militar Imam Ali foi atingida, de novo. E o mais perturbador não é o fogo, não é a destruição de concreto e aço. É o silêncio das autoridades. Ninguém diz nada. Nenhuma explicação oficial, nenhum comunicado na televisão estatal, apenas o som do vento carregando o cheiro de queimado para as áreas residenciais próximas. Isso tem acontecido dia após dia. Uma série de eventos inexplicáveis, explosões misteriosas que parecem brotar do nada, atingindo o coração da infraestrutura militar mais protegida do regime. Desta vez, foi na província de Teherã. As chamas eram visíveis das varandas das casas das pessoas comuns, pais e mães segurando seus filhos, olhando para o horizonte e perguntando-se se a guerra já começou, e ninguém teve a coragem de avisá-los. A explosão ocorreu nas imediações de uma instalação subterrânea suspeita da Guarda Revolucionária, a IRGC. Algo está acontecendo dentro de Teherã. Sabotagem? Acidentes causados pelo pânico? Ou ataques preventivos cirúrgicos que ninguém ousa reivindicar? O regime não diz uma palavra, mas a frequência. A frequência desses incidentes está aumentando num ritmo que faz o coração acelerar. Sinceramente, até eu, que acompanho isso há anos, mal consigo acreditar na velocidade com que o castelo de cartas parece estar tremendo. Mas o que vou contar agora muda tudo. Esqueçam as explosões por um minuto. O que está acontecendo nos corredores de mármore do poder, longe da fumaça, é muito mais assustador. O líder supremo do Irã acabou de fazer algo extraordinário. Algo que sinaliza o fim de uma era e o começo de algo muito mais sombrio. Ali Khamenei, aos 86 anos de idade, encarando o maior acúmulo de força militar americana desde a invasão do Iraque, entregou as chaves. Ele não está mais no comando direto da guerra. E, além disso, ele nomeou 4 pessoas para substituí-lo caso ele seja assassinado. Vocês conseguem sentir o cheiro do medo nessas decisões? O regime está se preparando para a guerra, sim, mas também está se preparando para o seu próprio fim. Fiquem comigo, porque o que Donald Trump acabou de revelar sobre o massacre de janeiro. Bem, esse número é quase impossível de processar. É uma estatística que faz a alma doer. Mas antes de chegarmos lá, precisamos entender a mente de quem está no comando. De acordo com oficiais seniores e 3 membros da própria Guarda Revolucionária, o Irã acredita piamente que um ataque dos Estados Unidos é iminente. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. O relógio está correndo. Todo mundo está em alerta máximo. Lançadores de mísseis estão sendo retirados de seus esconderijos, sistemas de defesa aérea estão sendo ativados. O pessoal está correndo de um lado para o outro nos bunkers. Mas aqui está a surpresa que ninguém viu chegar. Quem está movendo essas peças no tabuleiro não é Khamenei. Ele delegou uma autoridade avassaladora a Ali Larijani. E eu sei o que vocês estão pensando. Quem é esse cara? Por que isso importa? Importa porque Larijani não é um político comum. Ele é o homem que orquestrou a repressão brutal de janeiro. Ele é o homem que olhou para o massacre da Praça da Paz Celestial na China em 1989 e não viu uma tragédia, mas sim um manual de instruções. E agora ele tem o controle total. Ele está passando por cima do presidente iraniano. Ele controla as negociações nucleares, as alianças com a Rússia e a China, e agora a máquina de guerra. É como se, de repente, a máscara caísse e o verdadeiro rosto do regime se revelasse. Larijani é o açougueiro burocrático, o homem que constrói poder através do sangue, seguindo os passos do falecido presidente Raisi. Mas pensem comigo. Por que um ditador absoluto, um homem que passou décadas centralizando cada grama de poder em suas próprias mãos, de repente abriria mão do controle no momento mais crítico da história do seu país? O que leva um homem que se acredita escolhido por Deus a admitir, na prática, que não consegue mais segurar o leme sozinho? A resposta pode não ser o que vocês esperam, mas ela revela uma verdade brutal sobre a natureza humana e a liderança. E isso nos leva a uma pergunta que paira no ar como uma fumaça sobre Teherã. Quando o poder absoluto se sente ameaçado, ele busca aliados ou ele busca bodes expiatórios? Parem e pensem sobre a natureza da confiança e do controle. Na vida, muitas vezes acreditamos que segurar tudo com força é a única maneira de garantir que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Nós microgerenciamos, nós nos estressamos, carregamos o mundo nas costas porque temos medo de que, se soltarmos, tudo desmorone. Mas na política, e especialmente na política da sobrevivência, a delegação não é um ato de confiança, é um ato de autopreservação.
É uma estratégia fria e calculista. Quando você sabe que o navio vai bater nas pedras, você não quer ser o único com as mãos no timão. Você quer alguém ao seu lado para compartilhar a culpa, ou melhor, para absorver o impacto. Khamenei, ao passar o poder para Larijani, não está apenas admitindo sua velhice ou fragilidade. Ele está criando uma camada de isolamento. Ele está nos ensinando, de uma maneira distorcida, que até os homens mais poderosos do mundo sabem que o poder é um fardo pesado demais para se carregar sozinho quando a tempestade chega. E talvez, na nossa própria vida, devêssemos aprender a reconhecer quando estamos segurando algo que está prestes a explodir e ter a sabedoria ou a astúcia de saber quando é hora de mudar a estratégia. Mas cuidado, pois delegar para a pessoa errada pode ser tão perigoso quanto não delegar nada. É uma dança com o diabo à luz do luar. Voltando para os corredores escuros de Teherã. Khamenei não está apenas delegando, ele está planejando sua própria morte. O líder supremo desenhou um plano de sucessão em camadas que faria qualquer departamento de recursos humanos ter pesadelos. Ele ordenou que cada alto oficial nomeasse 4 substitutos para si mesmo. 4. Não um vice, não um plano B, mas um plano C, D e E. Isso nos remete à Guerra dos 12 Dias do ano passado, quando Israel eliminou a liderança militar e nuclear de topo em um piscar de olhos. O Irã está se preparando para que isso aconteça novamente. Nos bastidores, Khamenei está gerindo o RH mais sombrio do mundo. Ditadores reservas dos reservas. E caso a liderança inteira seja vaporizada numa nuvem de fogo, um ditador de quarta linha pronto para assumir. Nem times profissionais de futebol americano têm tantos quarterbacks no banco. Tudo isso enquanto ele sobe ao púlpito, com a voz trêmula, mas cheia de ódio, fazendo discursos sobre como a América vai levar um tapa tão forte que não conseguirá se levantar. A hipocrisia é palpável. Ele grita força para as câmeras enquanto silenciosamente atualiza seu testamento e prepara o caixão do regime. Mas enquanto eles olham para fora, para os caças americanos no horizonte, o chão está se abrindo sob seus pés dentro de casa. Eles estão lutando uma guerra interna. Os protestos recomeçaram. E aqui entra um detalhe cultural e religioso que é crucial para entender o que está acontecendo. Vocês se lembram do ciclo de luto de 40 dias da Revolução de 1979? Deixem-me refrescar a memória de vocês. Porque a história não apenas rima, ela grita. No Islã xiita, as famílias se reúnem para lamentar os mortos 40 dias após o falecimento. É um momento sagrado, de dor profunda e reflexão. Mas na política iraniana, esse luto se transforma em combustível. Foi exatamente isso que derrubou o Shah. Alguém morre num protesto. 40 dias depois há uma cerimônia. A cerimônia vira um novo protesto, mais pessoas morrem, e o ciclo se repete, crescendo como uma bola de neve de sangue e raiva. E adivinhem? Estamos nos aproximando dos 40 dias desde o massacre de janeiro. As pessoas estão saindo para chorar seus mortos. Mas o choro está se transformando em cânticos. O luto está virando fúria. Morte ao ditador. Ecoa nas ruas estreitas, saltando das paredes de concreto. E ontem? Ontem foi o primeiro dia do novo semestre universitário. Os estudantes voltaram, e o descontentamento que estava fervendo sob a superfície explodiu imediatamente. Os campi universitários, que deveriam ser lugares de aprendizado e futuro, viraram campos de batalha. A resposta do regime? Imediata. Fogo real. Balas de verdade. Isso é diferente de dezembro. Naquela época, eles esperaram. Hesitaram por quase 2 semanas antes de começar a atirar para matar. Mas desta vez, não estão correndo riscos. Talvez porque viram quão rápido o fogo se espalha. Ou talvez porque a pressão dos Essenoquereuá os deixou desesperados, encurralados como animais selvagens. De qualquer forma, o regime está usando munição letal desde o primeiro minuto. Isso significa que o número de mortos vai subir verticalmente. E toda vez que eu falo sobre manifestantes sendo mortos pelo regime iraniano, por algum motivo, nossos vídeos são sinalizados e restritos. Parece que a realidade crua não é amigável para anunciantes, mas a verdade precisa ser dita. E ao vermos esses estudantes enfrentando balas com nada além de vozes e pedras, somos forçados a confrontar algo profundo sobre a alma humana. O que faz com que o medo da morte seja superado pela necessidade de liberdade? Parem por um instante. Olhem para a sua própria vida, para o conforto da sua rotina. É difícil imaginar, não é? Sair de casa sabendo que você pode não voltar, apenas para gritar uma verdade que está entalada na garganta. Isso nos fala sobre a resiliência do espírito humano, mas também sobre os ciclos viciosos da história. Nós tendemos a pensar que o progresso é uma linha reta, que as coisas sempre melhoram. Mas a história é um círculo. A dor de ontem alimenta a revolta de hoje. O luto não processado vira a guerra de amanhã. Na política e nas nossas relações pessoais, ignorar a dor, tentar suprimi-la com força ou silêncio, nunca funciona. Ela sempre volta,
mais forte, mais violenta. Esses 40 dias de luto no Irã são um lembrete de que as emoções humanas têm sua própria física, suas próprias leis inevitáveis. Você não pode matar uma ideia matando quem a carrega. Você apenas a espalha, como sementes ao vento. E às vezes, na nossa arrogância, tentamos esmagar o que nos incomoda, sem perceber que estamos apenas criando as condições para a nossa própria destruição. A responsabilidade cívica não é apenas votar, é ter a coragem de testemunhar a dor do outro e não desviar o olhar. Agora, deixem-me mostrar por que o Irã está tão aterrorizado, por que eles estão atirando nos próprios estudantes com tanto pânico. O acúmulo militar dos Estados Unidos não é apenas grande, é algo que não víamos há décadas. Está ficando maior a cada dia, a cada hora. Imaginem o céu sobre o Oriente Médio agora. É um enxame. Uma ponte aérea maciça da Força Aérea dos ex-Con aqui está operando há semanas, todos os dias. Gigantescas aeronaves de transporte pousam com equipamentos, sistemas de defesa aérea, caças, aviões-tanque e toneladas de munição. Não é um envio único. É um fluxo contínuo, uma artéria pulsante de poder militar. Especialistas dizem que cerca de 40% a 50% de todo o poder aéreo implantável da América está agora nesta região. Deixem isso afundar na mente de vocês. Metade da força aérea mais poderosa da história da humanidade está estacionada na porta do Irã. Isso é comparável ao que foi usado nas guerras do Iraque em 1991 e 2003. Nunca, em toda a história, os Crusaders implantaram tanta força contra um inimigo potencial sem lançar ataques. Nunca foi um blefe desse tamanho. É exatamente isso que os generais iranianos estão vendo em seus radares. E como o regime responde? Bem, inicialmente, eles lançaram um vídeo de propaganda feito por inteligência artificial. Eles esperavam que isso funcionasse, que assustasse alguém. O vídeo mostrava mísseis iranianos destruindo uma base americana na Jordânia, obliterando caças F-35 invisíveis e drones Reaper, uma fantasia digital de poder. O líder supremo avisou que não curvaria a cabeça. Mas será que eles conseguem executar algo disso? A realidade no terreno conta uma história diferente. Organizações de direitos humanos relatam que o Irã está movendo equipamentos pesados para suas fronteiras ocidentais. Sistemas de foguetes Grad projetados para saturar áreas com explosivos. Imagens de satélite mostram o deslocamento de sistemas de defesa aérea S-300 russos. Mas aqui está o detalhe tragicômico. Nas imagens, os radares desses sistemas parecem estar faltando. Podem ser apenas iscas de plástico, como as que a Ucrânia e a Rússia usam. Reais ou falsos, isso nos diz que a tensão está no nível máximo. E aqui está a prova definitiva do caos absoluto que reina dentro do Irã agora. Lembram do caça F-4 iraniano que caiu há 2 dias? Eu cheguei a comentar sobre isso, chamei de falha mecânica. Eu estava errado, todos nós estávamos. Agora sabemos a verdade. Foi a própria guarda revolucionária que abateu seu próprio jato. Fogo, amigo. Eles pensaram que era uma aeronave inimiga invadindo o espaço aéreo e dispararam um míssil de defesa. O avião foi danificado, o trem de pouso destruído. Quando o piloto tentou pousar aquela massa de metal retorcido, ele não conseguiu. O piloto morreu. O copiloto sobreviveu por milagre. Fogo amigo é ruim para qualquer exército, é o pesadelo de qualquer comandante. Mas para o Irã, que mal tem jatos operacionais, que mantém essas relíquias voando com peças contrabandeadas e fita adesiva, isso é catastrófico. Eles estão tão no limite, tão paranoicos com um ataque iminente, que estão atirando nas próprias sombras. É o pânico puro, destilado em incompetência. Isso nos leva a um ponto crucial sobre a competência e o medo. Como é possível que um regime que se projeta como uma potência regional cometa um erro tão amador e fatal? Reflitam sobre como o medo corrói a competência. É uma lição universal. Quando operamos sob um estado de paranoia extrema, quando vemos inimigos em cada esquina, nossa capacidade de julgamento se desintegra. O medo estreita nossa visão. Ele nos faz reagir em vez de responder. Naquele centro de comando, alguém olhou para uma tela de radar, viu um ponto brilhante e, impulsionado pelo terror de ser aniquilado pelos americanos, apertou o botão que matou seu próprio compatriota. Isso acontece nas organizações, acontece nas famílias, acontece nas nossas mentes. A estratégia requer clareza, requer uma mente fria. Mas a sobrevivência a qualquer custo cria um ambiente tóxico, onde a confiança desaparece e o erro se torna inevitável. O regime iraniano construiu um sistema baseado no medo. Medo do Ocidente, medo do seu próprio povo, medo da dissidência. E agora, esse medo está se voltando contra eles, devorando sua própria infraestrutura militar. A lição aqui é dura. Você não pode construir uma fortaleza segura sobre alicerces de paranoia. Eventualmente, as paredes caem sobre você.
E se vocês acham que o pânico do regime é exagerado, esperem até ouvir o que o presidente Trump revelou. São duas coisas que sinalizam o quão perto estamos do abismo. Primeiro, em uma declaração que fez o mundo prender a respiração, Trump confirmou pela primeira vez o número de mortos que a administração acredita ter resultado do massacre de janeiro. Ele disse: "O povo do Irã é muito diferente dos líderes do Irã. E é uma situação muito, muito triste, mas 32. 00 pessoas foram mortas num período relativamente curto. 32 mil pessoas. Deixem esse número ecoar na cabeça de vocês. 32. 000 vidas apagadas em 2 ou 3 dias. Em 2026, isso é quase impossível de compreender. É um estádio de futebol cheio de cadáveres. É uma cidade pequena varrida do mapa. O fato de a administração estar declarando publicamente esse número não é apenas uma nota de rodapé. É uma construção de narrativa. Você não solta esse número a menos que esteja preparando o público para uma ação destinada a parar esse tipo de matança." Trump continuou, revelando algo ainda mais macabro. Eles iriam enforcar 800 pessoas 2 semanas atrás, pendurá-los em guindastes, exibi-los nas praças como troféus de carne. Eram 837 pessoas na lista da morte. Trump disse que deu a palavra aos iranianos: "Se vocês enforcarem uma pessoa, nem que seja uma, vocês serão atingidos naquele exato momento. Eu não vou esperar 2 semanas negociando." E eles pararam. Supostamente, não enforcaram ninguém. O medo da retaliação americana parou as cordas. Mas então, houve o momento do microfone aberto. Aquele momento em que a máscara política cai e vemos a verdade crua. Após uma coletiva de imprensa, quando as luzes estavam se apagando e os repórteres saindo, Trump foi pego dizendo algo que ele provavelmente não queria que o público soubesse ainda. Ele sussurrou: "Eu posso dizer que estou considerando." A frase ficou no ar. Considerando o quê? Ataques? Uma invasão? Uma decapitação do regime? Isso significa que a ordem pode vir a qualquer momento. Estamos vivendo nos segundos finais antes da meia-noite. E diante de números como 32. 0 mortos. Somos confrontados com a frieza da matemática humana. Como processamos uma tragédia dessa magnitude sem perder nossa própria humanidade? Essa é a pergunta mais difícil de todas. Stalin disse uma vez que uma morte é uma tragédia. 1 milhão é estatística. E há uma verdade horrível nisso. Quando ouvimos 32 e 0 mortos, nosso cérebro trava. Não conseguimos visualizar 32. Zezéu rostos, 32. Zizou mães chorando, 32. Zizou histórias interrompidas. Vira apenas um número num telejornal. Mas a responsabilidade moral exige que lutemos contra essa dormência. Cada um desses números era uma pessoa que acordou de manhã, tomou café, teve sonhos, medos e amores. Na política global, vidas são frequentemente reduzidas a moedas de troca, a danos colaterais em planilhas de estratégia. Mas nós, como observadores, como seres humanos, não podemos nos dar ao luxo dessa indiferença. A manipulação política depende da nossa apatia. Eles contam com o fato de que vamos nos cansar, de que vamos mudar de canal. O verdadeiro ato de resistência, num mundo saturado de horror, é manter a capacidade de sentir choque, de sentir empatia. É recusar-se a deixar que a morte em massa se torne normal. Porque no momento em que aceitamos isso como apenas mais uma notícia, perdemos algo vital dentro de nós mesmos. Então, aqui estamos nós, na beira do precipício. O regime iraniano está encurralado, atirando em seus próprios aviões, matando seus próprios estudantes, enquanto a maior armada aérea do mundo projeta sua sombra sobre o país. O líder supremo está distribuindo testamentos e nomeando sucessores para um trono que pode não existir na próxima semana. Trump está considerando o movimento final. Tudo está convergindo. O regime está se preparando para a guerra e, simultaneamente, preparando seu próprio funeral. É um espetáculo de autodestruição em tempo real. O que estamos testemunhando não é apenas geopolítica. É a natureza humana em seu estado mais volátil. A arrogância do poder, o desespero da sobrevivência e o custo incalculável que as pessoas comuns pagam pelos jogos dos seus líderes. As próximas horas, os próximos dias, definirão o futuro do Oriente Médio e, possivelmente, do mundo. Eu vou continuar aqui, vigiando, analisando cada movimento, cada explosão, cada sussurro nos corredores do poder. Porque se a história nos ensinou alguma coisa, é que quando o silêncio é quebrado, o barulho é ensurdecedor. Mantenham os olhos abertos. A tempestade não está chegando, ela já está aqui.